Milclean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a Milclean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a Milclean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. Milclean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.milclean.com.br. Bacana Centro Automotivo conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo, tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo, o lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo, Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Fone 3629-3514. Seu filho quer ser um jogador de futebol? A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté pode prepará-lo para o futuro. A Escola de Futebol do Grêmio conta com 2 campos sociais, professores altamente qualificados. Seu filho vai sentir a diferença na Escola de Futebol do Grêmio. A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté faz locações dos seus campos. Ligue 34320444 ou 34320666. Escola de Futebol do Grêmio, Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 594, Estiva, Taubaté. Você quer comprar, vender, trocar ou financiar seu carro? GP Chimentão Motores tem o carro certo para você e sua família. GP Chimentão Motores ainda faz empréstimos e seguros. Quer comprar seu carro com todas as garantias e procedências? GP Chimentão Motores, Avenida Santa Terezinha, na Monção. Fone 34320738, em Taubaté. Boa tarde, seja bem-vindo você, minha amiga, você também, meu amigo, você ligado ao esporte amador de todo o Vale do Paraíba. Está começando o TV Cidade nos esportes para você. Vamos para as principais manchetes no meio esportivo da nossa região. Taubaté inicia a venda de cadeiras para a temporada 2014. Jogos abertos, começa hoje. Ciclista joseense vence Paulista de mountain bike. E está chegando a hora, ao primeiro jogo da final da segunda divisão. Essas e outras notícias a partir de agora no TV Cidade nos Esportes. Parabéns, viu, Paulinho, pela essa nova vinheta de abertura do programa TV Cidade nos Esportes, homenageando meu colega, amigo de fé, de irmão, camarada, Cid Barbosa. Boa tarde. Boa tarde, Tuti. Boa tarde, telespectador, torcedor, amigo aí. Um grande abraço. Legal. TV, né, tem essas... Há muito trabalho para produção, mas tem que ter esses efeitos, tem que ter aí essas chamadas bem feitas. Bom, Tuti, é evidente que a gente está sempre falando aqui de cobranças e mais cobranças em relação ao esporte em geral. E eu estou muito preocupado. 2014, ano de Copa do Mundo, ano de campeonatos aí muito mais rápidos, né? Vai ser uma correria. Esse ano sem ter Copa, teve a Copa das Confederações, já foi isso que a gente está vendo aí, muito corrido. Mas me preocupa a formação do time do Esporte Clube Taubaté. E infelizmente a gente sabe que a diretoria, através do Daniel, através do próprio Ednelson, do marketing,
e outras pessoas que a gente sabe que são abnegados, né? Estão aí correndo atrás do patrocínio. Não existe possibilidade nenhuma de se fazer futebol se não tiver dinheiro, se não tiver bons patrocínios. E então, você deu como manchete aí a venda de cadeiras. Eu já vi esse filme antes, né? A diretoria fica numa expectativa aí de vender 300, 350, 500 cadeiras. A gente sabe que, infelizmente, aqui em Taubaté, se vender aí umas 100 já tá bom. Agora, campeonato que deve começar aí na segunda semana de janeiro. A primeira semana de janeiro, normalmente, ela é morta, né? Porque tem aí o primeiro dia do ano, e daí na outra semana já possivelmente no desenrolar da Copa São Paulo, que também não sei se está confirmado Taubaté como sub-7, já começa o Campeonato Paulista da Série A3, Campeonato Paulista da Série A2, Campeonato Paulista da Divisão Especial. Agora, será que mais uma vez os comerciantes, os empresários da cidade de Taubaté vão deixar aí o burrão na mão? É difícil, porque nós que acompanhamos o dia a dia do Esporte Clube Taubaté, aliás, quero mandar um grande abraço ao Rafael, assessor de imprensa lá do Esporte Clube Taubaté, que sempre está nos abastecendo com informações, né? E nos convidando sempre para as atividades lá do Esporte Clube Taubaté. Grande assessor de imprensa, o Rafael. Mas é preocupante, sim. Aqui nós temos, durante toda essa temporada 2013, acompanhando o Esporte Clube Taubaté, fazendo jogos em casa, né? Todos os jogos feitos pela TV Cidade, que você também participou. Dos 9 jogos a 10 jogos que poderá mandar na temporada 2014 em casa, a diretoria, né, e departamento de marketing coloca hoje à disposição para que o torcedor do Taubaté possa já ir, né, à compra das cadeiras. Eu vejo um valor até dividido aí para os 9 jogos, 10 jogos que será aqui em Taubaté. Uma cadeira durante toda a temporada custará aí R$350 entre 9 a 10 jogos realizados em Taubaté. Se você comprar 2 cadeiras, dá um desconto aí a diretoria para R$600. Então a cadeira custa a temporada 2014 R$350 para que você possa acompanhar confortavelmente, né, lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Taubaté na Série A3. No seu ano de centenário, e eu acho que esperava um pouco até mais, né, para que o torcedor possa voltar a assistir os jogos em casa. Porque o ano passado, nessa temporada 2013, jogos fraquíssimos de públicos, né, tivemos no Esporte Clube Taubaté. Teve os 3 jogos amistosos, se juntar os 3 jogos amistosos, não conseguimos colocar lá 350 pessoas. Você fez os 3 jogos, nos 3 jogos não conseguimos colocar 300 pessoas nos jogos amistosos que o Taubaté fez, realizado aqui nessa temporada 2013. Agora, esperamos que 2014, o ano centenário do Taubaté, nós esperamos que a diretoria, junto com o departamento de marketing, foi apresentado aí a semana passada, uma empresa que vai administrar o marketing, vai em busca do dinheiro para o Esporte Clube Taubaté, possa, né, trazer um apoio maior para o Taubaté e, ao mesmo tempo, podendo também dar um pouco mais de conforto, um pouco mais também para que o torcedor tenha o respaldo de uma lanchonete, uma boa lanchonete, com produtos bons. Poderia se montar ali uma loja do Taubaté, né, que a gente não vê, em outros estados a gente vê, uma mini loja com camisa, com chapeiro, com boné, né? Fica aqui até essa dica para o marketing, que poucos que vão ali, poderá ter alguma opção. Na verdade, não tem opção nenhuma, Cid. Taubaté não tem opção nenhuma, né? O público não comparece, não tem público.
deveria, né? No nosso caso aqui, nós aqui acompanhamos o Esporte Clube Taubaté, sempre estivemos do lado do presidente, com todas as dificuldades que nós tivemos, né? Algumas, às vezes, não concordando com algumas coisas colocadas por ele, por nós também, ele não concordava com algumas coisas. Chegamos até, né, nos discutirmos em algumas ocasiões, mas nós estamos aqui do lado do Esporte Clube Taubaté. Nunca negamos a ajuda ao Esporte Clube Taubaté, visto que quando começou a formar a equipe do Esporte Clube Taubaté, nós fizemos até campanhas para que as pessoas pudessem colaborar com algumas famílias de alguns jogadores que viessem estar lá em Taubaté com alguma ajuda. Nós abrimos a porta da Telecidade, sempre vamos abrir a porta da Telecidade para que seja, né, colocado, né, primeiramente o Esporte Clube Taubaté lá, aqui, para que possa ser divulgado cada vez mais. Não cobramos um tostão da diretoria. Fizemos todos os jogos, com todas as dificuldades que nós temos, todo mundo sabe, nós somos uma TV pequena, mas a nossa equipe é grande. A nossa equipe é grande, é guerreira, é unida, vai para cima, consegue fazer, vem, né, com toda dificuldade. Tem o Paulinho na retaguarda, tem você que passou por um período tá se recuperando ainda da sua cirurgia, mas está aqui firme e forte através das lentes da Telecidade e eu com outras atividades que eu tenho também, mas sempre estivemos a par e ao lado do presidente do Esporte Clube Taubaté, o Daniel Ambrosio, junto com o seu filho, né, que às vezes nós temos que, às vezes sim, fazer algumas colocações que nós entendemos que se poderia tomar outros caminhos, né? E devido a algumas contratações, algumas atitudes por ele, e às vezes ele, né, às vezes fica até magoado ao dizermos algumas coisas aqui. Mas eu quero deixar bem claro, bem esclarecido para o nosso telespectador, que nunca tivemos aqui apenas só para criticar o trabalho do Daniel. Pelo contrário, sempre apoiamos, sempre estivemos do lado do presidente, sabemos de todas as dificuldades, além dele ser o presidente do Esporte Clube Taubaté, é nosso amigo, é teu amigo, mais em particular ainda. Eu aprendi a respeitá-lo e ele me respeitar como profissional também, mas as ideias e colocações são diferentes. Às vezes ele enxerga de um jeito, nós enxergamos de outro jeito, e assim o telespectador também vai entendendo o nosso trabalho. Bom, eu quero dizer o seguinte: Taubaté não foi bem esse ano no Campeonato Paulista da Série A3, a gente esperava um pouco mais, teve aí alguns erros de percurso, a montagem do time começou com o PC, depois passou por um outro técnico e acabamos aí com o Paulinho McLaren, que na reta de chegada fez aí um bom trabalho, mas faltou aí 2 pontos. Então, fica para 2014, ano do centenário. Tuto Pereira, o time também sub-20, infelizmente, está fora do Campeonato Paulista, perdeu aí, aliás, venceu o último jogo, mas não levou. Mas em compensação, no próximo domingo, pelos Jogos Abertos do Interior, que está sendo realizado em Mogi das Cruzes, Taubaté estreia no domingo, não tem o horário desse jogo ainda, mas é contra a cidade de Itapeva. E no grupo do Taubaté, o Votuporanga, a cidade de Votuporanga, representada pela Votuporanguense, também fazendo parte do grupo. Então é uma esperança aí. Tomara que o René Hoffmann, né, que possivelmente deve continuar, deve ser prestigiado aí com o seu trabalho, nessa manutenção, vamos dizer assim, do time sub-17, sub-20, até porque se Taubaté for mais uma vez confirmado como subsede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, esse time praticamente já estará engrenado. Eu quero dizer também que daqui a pouco, dentro de 5 minutos, começa lá na cidade de Mogi das Cruzes, nos Jogos Abertos do Interior, a participação do futsal. Taubaté enfrenta Moleza,
Orlândia. Ah, sim. O time, Tá. time de Orlândia, que venceu aí o primeiro jogo contra o Corinthians na Liga, né? E joga na próxima segunda-feira, podendo até perder ali por um resultado que parece que foi 3-1 por Orlândia. Então, mas voltando ao Taubaté, cidade de Taubaté, representado pelo time da ADC Ford, Secretaria de Esportes, terá, Tuti, nos jogos regionais, os reforços, melhor dizendo, jogos abertos, eu até anotei errado aqui, jogos abertos, terá os reforços do Yuri, do Renan e do Gabriel, que foram incorporados aí ao time do Ricardo Jesus, que é o técnico do futsal de Taubaté. Esses 3 jogadores já passaram também pela base do futsal, têm uma boa noção e tomara que seja aí grandes reforços, uma vez que o time de futsal está desfalcado de alguns jogadores aí que não renovaram, alguns jogadores no departamento médico e alguns jogadores que exercem atividades profissionais, jogam futsal mais por um hobby aí. Então houve essa necessidade, então no banco, pelo menos começando essa empreitada hoje, já que Taubaté pega Orlândia hoje, amanhã às 11 horas pega a cidade de Mauá e na sexta-feira a cidade de Santa Rita do Oeste. Então, tomara que o Yuri, Renan, Gabriel e o time de futsal de Taubaté consiga bons resultados. Tá certo, voltando a falar sobre o Esporte Clube Taubaté, então inicia hoje, né, na Secretaria do Esporte Clube Taubaté, para que você possa adquirir já antecipadamente a sua cadeira, para que você possa acompanhar na temporada 2014 os jogos da Série A3 do Taubaté em casa. De 9 a 10 jogos serão realizados aqui em Taubaté, no Joaquinzão. Lembrando que uma cadeira custa R$350, se você comprar 2 cadeiras, terá um desconto, pagará apenas R$600. Maiores informações, vocês poderão ligar para o telefone 363345, 36332345 e você vai tirar as maiores informações lá com a Secretaria do Esporte Clube Taubaté, para você que possa prestigiar ainda mais confortavelmente o Esporte Clube Taubaté. Isso aí, possivelmente, se o Taubaté o ano que vem disputar a Copa Paulista, vai servir também para eventuais amistosos e também, é claro, para não acontecer aí, né, o que aconteceu esse ano, também é válido as cadeiras para as decisões dos campeonatos aí, do campeonato amador da cidade de Taubaté. Então, a cadeira não é especificamente só para o campeonato, 9 partidas ou 10 partidas. Ela vale para o ano inteiro. A temporada inteira, né? E olha, é muito interessante, valor até que, eu acho, um valor até que tranquilo, que vai dar aí para muita gente adquirir aí uma cadeira para esse ano do centenário de 2014. Voltando a falar sobre os jogos abertos que começa hoje na cidade de Mogi das Cruzes, você precisa ver como que é a organização, né? Aqui nós recebemos o release da cidade de São José dos Campos e não recebemos nenhum release da Secretaria do Esporte de Taubaté. Para você ver, aí quer que a gente, né, o senhor Cláudio Brazão Macaé, secretário de esporte da cidade, com toda aquele pessoal que ali cercam a sua secretaria, nenhum dos secretários, nenhum dos seus integrantes tiveram a capacidade de pensar, de mandar um release aqui para a TV Cidade, para o TV Cidade nos Esportes. E nós recebemos o release da cidade de São José dos Campos, que vai com uma delegação, né, modesta até, aí por
torno de mais ou menos de 603 pessoas, são 432 atletas, 246 homens, 186 mulheres, 111 integrantes da comissão técnica, entre treinadores, assistentes, preparador físico, massagista e 60 membros que fazem parte, né, do pessoal de apoio. São 47 equipes femininas e masculinas que vão competir em 27 modalidades. Então você vê, nós conseguimos receber de São José dos Campos um release da Secretaria de Esporte, que vai disputar, que é uma grande favorita ao título dos Jogos Abertos, que começa hoje, e nós não recebemos da comunicação de Taubaté, da Secretaria de Comunicação, muito menos da Secretaria, muito menos um membro da Secretaria, um programa de esporte que é feito para divulgar o esporte da cidade de Taubaté, né? Aí depois vem falar para mim que nós não damos apoio para Taubaté, falamos de outras cidades, não falamos de Taubaté. O que mais estão querendo? Querendo que nós vamos lá, pegamos no colo, trazemos aqui, colocamos na bancada? Nós também temos o nosso afazer do dia a dia, como todo mundo tem. Mas será possível que não tem um membro da Secretaria de Esporte que possa representar o secretário de Esporte, que ele está, né, deve estar na correria para poder colocar aí a delegação do Taubaté lá em Mogi para a disputa dos Jogos Regionais? Até concordo com o secretário nessa parte, mas que falha muito a Secretaria de Esporte, que falha muito a comunicação de Taubaté, falha. Que não é possível. Não é possível a gente receber release de São José dos Campos e não receber nenhum material de Taubaté. Aí vai falar que eu sou azedo, que eu vou ser azedo, que nós aqui apenas falamos de outra cidade. Nós estamos recebendo no nosso estúdio também o técnico Arismar Filho, né? Ele vai fazer parte aqui, vai dar parte aqui, professor? A pessoa vai tentar aqui trazer o professor aqui para que ele possa participar conosco aqui na nossa bancada, para que podemos falar sobre aí o campeonato da LINAF, campeonato feminino, que há muito tempo vem se destacando. Taubaté que foi campeã, né, na temporada 2013, em cima de uma fortíssima equipe. E Arismar, seja bem-vindo mais uma vez ao TV Cidade dos Esportes. Não se assusta não ao pegar aqui Tuti Perense de Barbosa, nervosa e azedo, como nós sempre estamos falando, mas aí não é admissível, entendeu? Não dá para entender, né? Você que faz parte lá, junto lá com a secretaria, nós não temos material nenhum, não sabemos nada sobre a delegação que vai disputar os Jogos Abertos em Mogi e sabemos de tudo de São José dos Campos. Boa tarde, seja bem-vindo ao TV Cidade dos Esportes. Boa tarde a todos, os amigos aqui, de volta aqui no TV Cidade do Esporte. Eu tenho certeza que a nossa secretaria tem uma justificativa para isso, né? Tem, falha, concordo. Concordo, não levanta que corta. Mas quero agradecer a tua participação aqui. Vamos falar sobre o campeonato da LINAF, vamos falar sobre o campeonato feminino, como que está esse ano, né, os trabalhos, você que está passando por uma reformação todinho no seu departamento, no departamento feminino de esporte aqui da cidade de Taubaté. Está classificada a equipe para os Jogos Abertos? Não, né? Não. Nos Jogos Regionais, até aproveito para a gente poder... As pessoas perguntam como que não. Tinham 3 equipes nos Jogos Regionais que poderiam ser campeãs. São José dos Campos, Mogi, que veio representado pela equipe da Portuguesa, e nós, Taubaté. Nós, por infelicidade do sorteio que foi eletrônico, nós caímos na mesma chave. São José, Taubaté, Mogi das Cruzes, que é a Portuguesa, e São Sebastião. Dessas 4, só 2 se classificariam. Então, desde que nós ficamos sabendo da nossa chave, a gente teve assim, as 2 se classificarem serão a campeã e a vice. Infelizmente, nós perdemos para a Portuguesa, no jogo confuso, mas nós perdemos e como nós prevíamos, aconteceu. São José foi campeão e a Portuguesa foi a vice. Então, as 3 equipes que eram as mais fortes, caíram na mesma chave, deixando as outras chaves um time mais fracos, com menos expressão.
Como que está hoje o campeonato feminino? Como que está hoje a nossa nova formação? Você que está reformulando, né? Com algumas novas jogadoras chegando, umas já foram embora, foram dispensadas primeiro do seu departamento, por você mesmo como técnico e junto com a assistência do seu pai também, o time feminino responsável por Taubaté. Após o Campeonato Paulista da Federação, em que nós ainda temos a certeza de ser um bom time, algumas pessoas dentro dele não estavam correspondendo quando se fala em equipe. E pensando em manter sempre a união do grupo e manter a igualdade entre direitos, nós acabamos conversando com algumas meninas, uma foi embora, outras perderam posição, trouxemos meninas da equipe sub-17 que tem uma garra e uma gana incrível, e mudamos um pouco a formação tática e deu resultado. Nos últimos 7 jogos, são 7 vitórias, né? E fizemos o primeiro jogo contra Caçapava, das oitavas da final do Paulista da Linaf, e vencemos em Caçapava por 4-0, e o próximo jogo será ou 26 ou 27 no campo da CTI. Cid? Ô Arismar, voltando ao assunto aí, jogos abertos ainda, né? Você concorda que trazer, como é o caso, tem cidade que vai lá e importa, aluga, empresta, sei lá, paga, sim. Compra uma equipe. Isso não deveria ser aí, não sei como é melhor fiscalizado pela Secretaria de Esportes do Estado, que organiza esses jogos, porque é inadmissível, você acabou de falar aí, se você pegar aí a base do time de São Sebastião, se eu não me engano, ou o time de São Sebastião inteiro, foi importado aí de um grande clube de São Paulo, Mogi das Cruzes. Mogi. Então, é perfeita a análise, porque é o seguinte, até o ano passado, quem disputava um campeonato federado, por exemplo, um campeonato da federação, em que uma atleta de Taubaté, por exemplo, disputou um jogo por Taubaté, ela não pode jogar os jogos regionais por outra cidade. Então, ela teria que jogar ou por Taubaté ou por ninguém. O que aconteceu esse ano foi que a Secretaria de Esporte do Estado liberou. Então, o que aconteceu? O ano passado, Mogi já quis trazer a equipe da Portuguesa e não conseguiu, porque a equipe da Portuguesa ela é de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ela disputou o Campeonato Paulista como representante da cidade de São Paulo. Então, o ano passado, o Mogi não conseguiu trazer. Esse ano, a Secretaria de Estado liberou para que quem jogasse campeonatos por outras cidades ou estados não teriam nenhum problema, que eles poderiam trazer esse atleta. Então, foi isso que aconteceu. Mogi das Cruzes não fez nenhum trabalho diferente da nossa cidade, não fez nenhum trabalho com o futebol feminino, contratou a equipe, comissão técnica, tudo completo da Portuguesa, e eles foram representar. Tem uma estrutura, a equipe da Portuguesa, fenomenal, e fizeram o jus dela lá nos jogos regionais, acabou que nos superando nesse quesito, mas nós estávamos muito perto, foi um jogo muito bom. Já Taubaté, além da nossa equipe principal, nós temos a equipe sub-19 e a sub-17, e que o nosso sub-17 é muito forte, já de um trabalho advindo antes, de muita luta do Arismar. Eu vim com ele somando nesse trabalho, outros colegas chegando agora também. Então nós temos a nossa categoria de base, diferente de outras cidades. Mogi das Cruzes não fez isso só com futebol feminino, foi assim também com várias outras modalidades. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá para você ter uma ideia de como que vai ser esses jogos lá em Mogi das Cruzes, que já começaram, né? Hoje, começou hoje. 10 horas da manhã já está tendo competição desde a parte da manhã. Primeiro começa os jogos, depois tem a abertura. Depois tem a abertura. É sistema moderno, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei se você está apto ou não a responder. Se você não tiver, pode ficar à vontade, não precisa responder. Caso uma cidade que é convidada para participar dos jogos abertos do interior, ela vê a possibilidade dela enfrentar, no caso aí de Mogi, a equipe que for buscar da Portuguesa, ela pode se negar a não participar dos jogos abertos e sofrer alguma punição?
Você tem esse conhecimento, você não está a par, né? Ou só apenas a secretaria. Cabe alguma punição para a cidade se ela não participar dos jogos abertos? Se ela pode ser punida nos jogos regionais, alguma coisa assim? Eu vou te emendar uma outra pergunta após essa. Até em cima, o Arismar, não é convidado, é classificado, né? Só vai para os jogos abertos quem tem classificação nos jogos regionais. Né? Não, quer ver? Isso que na verdade, se a equipe se recusa ou não, se tem uma punição ou não, eu não estou apto a estar respondendo isso. Eu acho que o pessoal lá tem mais conhecimento nessa parte. Se a minha modalidade hoje, ela está apta a disputar com qualquer cidade, com qualquer equipe, isso eu falo, do Brasil. Então, se a nossa secretaria um dia optasse por isso, eu não sei se aconteceria isso. Até porque essa pergunta que eu estou fazendo para o Arismar, o próprio Arismar, estou colocando aqui na sinuca de bico, porque é o seguinte, porque é desleal demais. Não vou falar Taubaté, que Taubaté é preparado pelo trabalho realizado há mais de 15 anos, com o pai iniciando esse trabalho no futebol feminino, e hoje à frente formado em educação física, formado com faculdade e tudo, viu? Tem faculdade o homem aqui, né? Tem muitos por aí não que canta de galo aí, mas não tem nenhum canudo na mão. Mas que eu vejo? A dificuldade de enfrentar uma equipe dessa com a Portuguesa, de uma estrutura grandiosa, pega um time, né, inferior de um orçamento, né, que não é competitivo e nem compatível ao nível que ele vai disputar. Quer dizer, é muito desleal demais. A Secretaria de Esportes, né, estadual, né, eu não sei quem é o secretário, muito menos, né, não conheço e não tenho um porquê. Agora, será que ele jogou bola? Será que ele fez alguma atividade esportiva? Porque para ele rever, abrir tudo de novo, até onde já tinha conseguido, para que as equipes não pudessem trazer, né, enxertar, pagar, contratar e várias outras modalidades para os jogos abertos. Quer dizer, em vez da gente, né, progredir, nós estamos regredindo. Me desculpa, a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo tem muito dinheiro, poderia melhorar um pouco mais para o interior. Inclusive essa reflexão sua também é a nossa lá na secretaria, tanto que você poder contratar equipes que estão representando outras em outras cidades, em outros estados, isso faz com que na própria cidade não aconteça uma categoria de base, não aconteça um investimento. Por exemplo, Mogi das Cruzes pode estar conseguindo bons resultados nos jogos regionais, porém vem sendo prejudicado na sua cidade. Se eles não têm uma equipe competitiva na cidade, eles também não vão ter um trabalho feito lá na sua base, lá no seu município. O que acontece aqui em Taubaté. Nosso objetivo principal é estar desenvolvendo o esporte na cidade de Taubaté para os taubatianos. Hoje nós temos, volto a falar, sub-17, sub-19 e a categoria principal que serve de espelho e um incentivo para as meninas mais novas chegarem lá. Nós vamos disputar, além disso, o campeonato estadual sub-17, né? O sub-19 jogou joguinhos, é uma categoria muito boa e que a gente vai tirar muitos frutos disso aí também. Exemplo prático, Arismar, desculpa, tá? Pindamonhangaba cortou todos os orçamentos. Alugou aí o time, trouxe time lá de Santa Catarina e tal, subiu, foi lá no topo. E agora, nos últimos jogos regionais, já não foi aquilo que vinha sendo de anteriormente. E pelo que eu estou sabendo, nos jogos também agora nos jogos abertos. Agora, só fazer uma colocação aqui, se chegou para o meu ponto eletrônico aqui, a informação que essa pergunta que eu fiz para o Arismar sobre se há punição se uma equipe se recusar, né, a participar dos jogos, ela pode importar, é liberado sim, ela pode trazer, contratar, pagar, que seja o linguajado que você entender, né? A cidade pode fazer o que ela quiser, pode trazer de fora. Quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte,
né, para chegar lá, o Gil e Arismar. Porque senão não tem aquele trabalho de preparar para o futuro, entendeu? Jogadores, atletas, naquelas modalidades. É mais fácil pegar pronto, né, de outras cidades que desponta aí em algumas modalidades, trazer de fora, importar, pagar lá tudo, quer dizer, então, do que você informar. Aí acontece o quê? Você tem essas lindas quadras maravilhosas que nós temos em Taubaté, e todas as práticas aqui realizadas em Taubaté, não tem investimento. Não precisa fazer investimento, porque vai importar de fora mesmo, vai trazer jogador de fora e outras modalidades, aí fica essas quadras jogadas a relento, a utilização aí de traficantes e assim por diante. Quer dizer, o que chega para mim, há punição sim. Se ela não participar, aquela modalidade é punida, né? E isso vai no ranking que ela está disputando, ou federal, municipal, estadual, qual for aquela modalidade que ela for futuramente disputar, ela é punida. E o exemplo não deve ser dos melhores, porque, só lembrando, Taubaté será a sede dos Jogos Regionais do ano que vem. Será que nós temos toda essa infraestrutura? Será que nós estamos preparados para isso? Então esses 2 milhões que está vindo aí, não vai dar para nada. Orismar, vamos falar de coisas boas, né? Chega de porque esse cara não consegue, o almoço não faz nem digestão. E na Linaf, né? Não foi bem no Campeonato Paulista, a gente sabe o porquê, você já explicou. Mas e agora, nessa liga paralela aí, nessa liga... você está falando em forte, hein? Você está falando em 7 vitórias. O que mudou do Campeonato Paulista para a Linaf na equipe? Eu estou no esporte não há tanto tempo quanto vocês, até os colegas que assistem, até que me cobraram, falaram, você sumiu do TV Cidade do Esporte, mas é por causa da correria. Mas quem acompanha sabe que no futebol, por ser coletivo, ele exige que todos ali dentro estejam focado em busca de um só objetivo. Então nós temos uma equipe muito nova, de meninas novas, meninas que ainda estão pegando experiência, que nesse caminho não é um trajeto fácil, essa caminhada do Paulista. Você pega algumas das melhores equipes do Brasil, e esse trabalho elas acabaram sofrendo muito, viram que não era tão fácil quanto se imaginava, mas ganharam uma experiência enorme, e essa experiência ela está se refletindo agora no campeonato da Linaf. São meninos que pegaram muita experiência, jogaram com jogadores de seleção brasileira e tendo uma bagagem enorme agora, e isso vem se refletindo nesse campeonato da Linaf, e a gente sabe que o ano que vem com ainda mais experiência, e é esse o nosso planejamento. A todo segmento está colhendo e está refletindo no próximo trabalho. Você vê a dificuldade que passa o futebol feminino, e acho que na região do Vale do Paraíba, em todas as cidades e telespectador, nos jogos regionais, eu pude acompanhar, né, alguns jogos, né, o Taubaté enfrentou nada menos que o São José. Para quem não sabe, São José dos Campos tem 4 jogadoras que é a base da seleção brasileira. E o técnico também. E o técnico, entendeu? Saiu, são 8? 9. São 9 jogadores, vai ser. São 9 jogadores da base da seleção brasileira. Então, quer dizer, você pega um time de Taubaté, que está iniciando um trabalho há muito tempo, com as meninas novas, em renovação. Você vai pegar ali uma Bagé. Você vai pegar ali, cita aí, me ajuda aí, Formiga. A Formiga a como diz, né? Falou em futebol feminino, você lembra de Marta e Formiga, né? Logo assim, né, de cara, você vai lembrar de Marta e Formiga. Aí você pega Bagé, Formiga, Fernanda? A Cacá goleira, a Fran meio de campo, Poliana lateral. São jogadores formidáveis, né? E técnico que saiu do próprio time do São José, que foi para a seleção brasileira, retornou, né, com a estrutura da base, né, que ele teve naquela seleção brasileira, para o time de São José. Quer dizer, é totalmente, né, desproporcional a um trabalho, né, de começa formiguinha. Dessa base hoje que você tem hoje no campeonato feminino da Linaf,
do ano passado para esse ano? Quem são as jogadoras que saíram? Quem foram as jogadoras que chegaram? A Japa continua, a Japa foi embora, não deu certo, estava confundida, não estava rendendo aquele verdadeiro futebol que nós conhecemos ela no jogo foi do Santos, né? Isso, da São Catala Vicente. pelo São Vicente, ela veio de Santos, né? Ela veio de Santos, foi isso? Que foi compor a equipe de São Vicente, que o técnico faltou só bater nela naquele jogo contra o Taubaté aqui. Lá eu estava. Tô falando que eu estava lá eu estava. Igual aquele rapaz da televisão. Eu estava lá. Quer dizer, e a Japa no ano passado, no campeonato, ela não conseguiu desenvolver o seu futebol devido às lesões. E ela, como está agora? Ela está bem, ela vem rendendo, vem sendo titular, vem jogando bem, né? Chegou de uma outra temática, de uma outra filosofia de trabalho, veio agregar a nossa. Teve um momento de transição que ela talvez tenha se perdido um pouco, acostumada a uma forma de trabalho, aqui vem numa outra forma diferente. Nós pregamos sempre que todos são iguais, nenhum tem regalia, todos estão no mesmo barco. E agora A tua zagueira está lá? Continua? Minha zagueira? Nós temos 3 do adulto, a Tremembé, a Vânia e a Sueli. Cid Barbosa, se você dividir uma bola com a Tremembé, essa canelinha sua de tico-tico aí, entendeu? Você pode ter certeza, ô velhinho da bocha, você vai acordar no hospital. Que a Tremembé, meu velho, olha, é bater de frente com um caminhão. Mas isso não quer dizer nada, Tuti. Isso não quer dizer nada. Já vem puxa. Ô, Orismar, por que essas meninas continuam ainda, né? Aí não tem um centro um alojamento que para mim, para marmanjo, para menino, né, da base, já é complicado. A gente vê a dificuldade do Renê lá nas acomodações dele com a molecada lá. Agora eu imagino, para se acomodar essas meninas, né? Já melhorou, viu? Já melhorou um pouco. Uma falta de estrutura, porque você só pode treinar lá no campo da CTI num certo horário, à noite e tal. Só à noite. É complicado, né? É tirar leite de pedra. É legal ver o pessoal acompanhando o nosso trabalho, vendo da nossa dificuldade, também vendo da nossa evolução, a nossa reestruturação que vem. O ano passado nós tínhamos um alojamento precário, hoje nós temos um alojamento, uma casa próximo ao campo da CTI, que essas meninas podem ter suas refeições, ficarem alojadas ali, ter uma qualidade de vida muito melhor, isso facilita dentro do campo. Os treinamentos eram só noites, agora com a inserção dessas categorias de base sub-17 e sub-19, também acontecem na segunda e na quarta, até a gente fala para os nossos amigos aí, meninas interessadas, segunda e quarta das 4 às 6 horas da noite, essas meninas que tenham vontade de praticar o esporte para poder estar nos procurando lá no campo da CTI, que também oferece para as iniciantes agora, não só para quem já tem um certo índice de treinamento. Nós vimos um ano passado aí, no campeonato da Linaf, principalmente na reta de chegada, Taubaté foi passando com um caminhão por cima. Você está falando em 7 vitórias. Como é que está? Está no meio do campeonato? Tem o mesmo número de equipes do ano passado? As dificuldades estão sendo as mesmas? Não. As dificuldades não são as mesmas, não, graças a Deus, né? Esse ano são 64 equipes do estado. Temos Taubaté, São José, Aparecida, Caçapava, tudo aqui na região do Vale, até Birigui, na outra ponta do estado, extremamente distante. São os opostos. Então, são 64 equipes. As 32 melhores equipes vão fazer a primeira divisão o ano que vem e as 32 piores vão fazer a segunda divisão. Então, vai ter acesso e decesso. Então, vai tá dividindo por categorias para não ter essa grande margem até de resultados dentro. Nós somos felizes por ter um grupo grande,
bastante meninos de Taubaté, então nós podemos fazer na LINAF até 8 substituições por jogo. Então eu começo o jogo com 11 e termino com 8 jogadoras diferentes. Então a gente, quando abre um placar mais confortável, nós colocamos o Sub-17 para poder ganhar experiência, e o Sub-17 ele é formidável. Quem pode assistir, até o pessoal que acompanha a gente sabe, é formidável e é gostoso ver meninas jogando com aquela vontade. Nós fizemos 6 jogos da primeira fase, a fase classificatória. Dos 6 nós vencemos 6 e classificamos em primeiro da nossa chave para poder jogar contra Caçapava. Jogamos sábado lá no estado do Satiro, lá em Caçapava. Vencemos Caçapava por 4-0 e agora vamos fazer ou no dia 26 ou no dia 27, um sábado ou domingo ainda tá para poder acertar o jogo de volta aqui, podendo empatar, que nós classificamos. Então são 7 vitórias em 7 jogos. E a nossa dificuldade não são sempre as mesmas. O ano passado nós sofremos muito com questão de transporte, sofremos muito com questão de alimentação. Comerciantes nos ajudaram muito com colaborações para que nós pudéssemos viajar o estado aí e estar representando. Hoje nós temos da nossa prefeitura um micro que nos leva, um micro confortável, com uma estrutura gostosa até o jogo, nos traz de volta. Nós temos, se é à noite é um jantar, se é de manhã é um almoço. Então isso faz com que a atleta tenha melhor qualidade, até para poder ser cobrada dentro de campo. Então nós estamos evoluindo. Hoje o futebol feminino passa por uma reestruturação em partes materiais mesmo. Nós sabemos que os nossos profissionais são bons, nossos atletas são boas, e serão melhores ainda com essas estruturas se aprimorando no decorrer do ano. Você venceu o Caçapava por 4-0. Isso. E agora o próximo compromisso? Caçapava de novo aqui. Joga no sábado. Isso. Tá marcado para o dia 26 às 3h30. No campo CTI? No campo CTI, sem ser nesse fim de semana no outro. O nosso objetivo é estar mudando para o dia 27, para que justamente nós possamos fazer a preliminar da final da segunda divisão. Seria uma boa. Seria uma boa, para que as pessoas pudessem estar acompanhando e vendo o trabalho que acontece. E nós queremos mostrar que esse trabalho ele dá fruto. E quem puder assistir, vai ver meninas novas, meninas de Taubaté, e que sabem jogar bola e são muito bons jogadores. Isso é bom, porque daí faz o Túlio Pereira acordar mais cedo no domingo, né? Porque é ele que gosta de ver as meninas lá. Ô, Túlio Pereira, vamos dar uma paradinha rapidamente aqui com o Arismar. Tem alguns tópicos aí. Você tem alguma notícia importante, interessante aí? Se confirmou aí os jogos da finais do campeonato da segunda divisão ontem na Liga? Depois da atrapalhada do vice-presidente da Liga Municipal de Taubaté, o senhor Mori, né, ao dar uma entrevista à Rádio Liberdade 104,9 ontem, falando que os jogos... Não, pode cair, Elismar, porque ele vai participar com a gente, não apertamos isso ainda. Vai dar treino? Não. Ontem, sabe, Cid, o vice-presidente deu uma entrevista que os jogos da segunda divisão seria no campo do União e da Ford. E isso nos preocupou, porque nós estávamos aqui anunciando que nós confirmamos com o presidente da Liga Municipal de Taubaté, o Eduardo Anália, que os jogos serão no campo da CTI. Né? Portanto, já está marcado para esse domingo o primeiro jogo. Né? Ontem, na sede da Liga Municipal de Taubaté, teve uma reunião com o diretor do Flamenguinho, o diretor do Parque São Luís. Estiveram pelo Flamenguinho o Giló, o Dudu e Douglas. Douglas é aquele assessor lá do auxiliar técnico lá do técnico do Parque São Luís, que grita muito lá. Então ficou acertado que o jogo seria no campo da CTI. Após esse primeiro jogo, será analisado as condições do gramado, do estádio, para a próxima partida. Então concordaram de fazer esse primeiro jogo no campo da CTI. E o segundo ficou em aberto. Após o jogo, vão sentar novamente as delegações, né, as gremiações, tanto do Parque São Luís como também do Flamenguinho, e vão analisar se foi tudo bem para que o segundo jogo possa ser mesmo a final do campo da CTI. Mas o primeiro jogo está confirmado. Ficará, me parece, do lado das cabines de imprensa,
a equipe do Parque São Luís. Do outro lado, o pessoal do Flamenguinho. Depois, se confirmar o segundo jogo, inverte o mando, né, seria o mando de torcida para o campo da CTI, que o mando é da Liga Municipal de Taubaté. Olivar, você trabalha lá, o gramado tá assim... Quantos caminhões de areia foi jogado essa semana lá? Tá utilizável? Tem Sim, condições de realizar uma partida de futebol? Sim, pessoal. Às vezes as pessoas esperam, nós viajamos bastante pelo estado e nós já jogamos em campo muito pior que a CTI, né? O campo não está ideal assim como todo mundo espera. Essa semana tentou diminuir um pouco os buracos, colocou areia, a chuva está ajudando. De buraco vai tá menor, a grama ela é excelente, ela responde muito rápido. Essa areia foi jogada sexta-feira passada, você já pode ver a grama saindo por debaixo da areia. O campo vai se recuperar. Tá vendo? A informação então era correta que eu tinha sobre a areia jogada lá. Falando, não estamos jogando areia, não. Peraí, até assim, nós conversamos com um colega, um engenheiro agrônomo nosso, colega nosso, ele explicou, isso é um trabalho pessoal, eu e Dorismar, meu pai. Ele explicou que aquela espécie de grama, que a turma chama de grama japonesa, ela responde muito bem à areia. Ela responde muito bem. Então, ele falou assim, tem duas formas de tampar esse buraco aqui para o mais rápido possível, né? Uma forma seria colocar grama, tirar o lugar e colocar uma grama nova. E não é possível, porque a grama não vai pegar até o próximo jogo. A segunda seria colocar areia e nivelar. A areia não vai impedir que tenha um bom futebol. Ela não vai impedir. Não está no ideal, mas ela responde muito fácil à areia. Então outras, colocar terra, absurdo, não existe. A areia, aquela grama, ela é especial para a areia. Então ela vai responder nisso. Nada acontece da noite para o dia. O campo vinha não esse ano, mas de anos anteriores, sendo utilizado sem uma manutenção. E agora vai começar um trabalho de médio a longo prazo. Não vai se resolver em uma semana o que veio há alguns anos acontecendo. Vamos esperar, ver direitinho. Eu acredito que com essa areia, essa chuva vai facilitar, passando o rolo direitinho e podando a grama, não vai dificultar o futebol do pessoal, não. Vamos aproveitar que o Elismar está aqui, vamos dar uma paradinha, vamos falar um pouquinho sobre essa segunda divisão. Qual é a grande expectativa, Socilio Barbosa, agora confirmando o jogo para o campo da CTI? Você acha que poderá, né, as equipes sentir as dimensões do campo da CTI? É diferente do campo anterior. Quando a gente fala, não, mas o campo é para as duas equipes. Sim, mas tem equipes, como nesse domingo que nós realizamos o jogo entre o Flamenguinho e o Morisco, eu acho que o Morisco acabou pecando, né, taticamente, sentindo o campo. Eu acredito que será facilitado um pouco mais para a equipe do Flamenguinho, que tem jogadores ali já, né, acostumados a jogar em Campo Grande. Mas eu não acredito que seja aí o principal problema para a equipe do Parque São Luís, até porque a equipe do Parque São Luís me surpreendeu no jogo lá contra o Baronesa, no campo da Ford, não se intimidou, jogou bem, teve o jogo, teve a vitória na mão, depois o Baronesa achou o gol de empate. E pelo que eu fiquei sabendo, no domingo, o time do Parque São Luís se comportou muitíssimo bem lá no campo do Rodoviário, que é um campo muito bom também, de dimensões menores, mas com um gramado muito bem cuidado. E agora é aquilo, né? Tuti, vale o título de um campeonato que, para mim, que começou com 20 equipes, se eu não me engano, 19 equipes, que é um campeonato que foi muito bem disputado, um campeonato que tecnicamente não fica a dever nada para o campeonato da primeira. Então eu espero que, mesmo com areia no campo, a bola fica um pouco mais, ela segura um pouquinho mais, mas azar do goleiro, quem for o goleiro que vai lançar. Fala. Essa areia ela foi colocada um pouco mais no meio, onde estava um pouco mais sofrido o gramado.
Mas não vai dificultar o trabalho do pessoal, não. Eu acompanhei o pouco que deu para acompanhar, o nível técnico tá legal, não perde, né? Não deixa nada a desejar perto da primeira divisão, não. Acho que o pessoal vai conseguir fazer um trabalho legal lá. Deixa eu só preparar, Paulinho, tiver no ponto aí essa reportagem que nós fizemos lá no último jogo realizado nesse domingo, a reportagem lá do Morisco, né, que deixamos para hoje, tiver no ponto, só nos avisar e a gente vai soltando devagarinho. Fala. Com relação ao nosso querido Ismael Barbosa, o Mundial Master de Atletismo começa amanhã lá em Porto Alegre. Você vai me cutucar, né? Será que você conseguiu a passagem para ele? Após, né, aqui falado do TV Cidade dos Esportes, que a gente fala, né, nosso programa é pequenininho, mas quando dá com a cutucada, bate lá no rim. Foram chamados... No Baço? Bate no Baço. Daí fica... O secretário, né, convocou, né, o pessoal lá ontem, já mostrou, né, as passagens, estava reservado, o voo, tudo certinho. Eles embarcam amanhã, né, para o Mundial, né? Ismael junto lá com o Amaral, junto com a menina, são vários, né, que vão participar desse Mundial. Corria-se o risco da não participação e fala uma coisa, você não vai acreditar, a secretaria nem sabia se a ficha de inscrição tinha sido feita ou não. Ontem que agilizaram, né, tudo para que ele pudesse, o Ismael, junto com o Amaral e os outros, né, integrantes dessa delegação que vai disputar o Mundial de Atletismo, levando o nome de Taubaté, né, pudesse estar tudo certo, graças aqui o TV Cidade dos Esportes. Às vezes em quando tem pessoas na secretaria que vai almoçar, que às vezes em quando ele vai almoçar, ele passa assim, né, com o controle assim, pela televisão e para no TV Cidade dos Esportes. De vez em quando, entendeu? De vez em quando, algumas pessoas assistem. Está liberada a situação da equipe, tá joia. Esperamos que venha a medalha, né? Parece o campeonato mesmo em si, é no sábado e no domingo. Tá certo, tem que viajar aí com 2 dias de antecedência, beleza. Parabéns aí. Não fizeram mais do que obrigação de resolver a situação da moçada. Tá certo. Tá no ponto, Paulinho? Tá? As reportagens que nós fizemos logo após o jogo entre o Flamenguinho e a equipe do Morisco, e o Morisco acabou perdendo nos pênaltis, né, para a equipe do Flamenguinho, que vai para a final, a grande final da segunda divisão. E nós conseguimos aí ver, né, o abatimento, né, pela equipe do Morisco, mas um trabalho sério realizado. Parabéns para a torcida, parabéns lá pelo Tocha, parabéns a toda a comissão técnica lá do bairro do Morisco. Um grande respeito, aliás, nos trataram muito bem lá, a torcida do Morisco, né? Teve um engraçadinho lá que não fazia parte do Morisco, mas não tem nada a ver com a torcida do Morisco. Aliás, um grande abraço a todos os torcedores do Morisco que compareceu, torceram, vibraram, tentaram empurrar o time, mas futebol é jogado, o pênalti é batido, só quem perde, né, sabe o peso que é carregar a temporada inteira até chegar próxima, o título que ele perdeu, né, ao bater o pênalti errado. E mérito também do goleiro que pegou o pênalti, né? Nós temos que dar méritos. Quando o goleiro pega pênalti, não é que o batedor bateu também mal colocado, é mérito do goleiro. Essa mania de análise aí de várias pessoas de televisão e de rádio também, falar que o cara bateu mal. Ué, se faz, o cara fez então. Ele fez o gol. Quando o goleiro defende, o mérito não é dele? Não, foi do cara que bateu errado. Ué, então o goleiro não tem mérito nenhum. Se ele leva o gol, ele quebra com a equipe. Se ele pega, ele não leva mérito nenhum. Pô, mas aí não vai, né? Tá no ponto, Paulinho? Jogador da equipe do Morisco, Adriano, conhecido mais como Cachorrão, ano passado artilheiro do campeonato da segunda divisão, mas o que aconteceu com o Morisco nesse jogo decisivo? Agora, pênalti é loteria mesmo, né? Não tem jeito, né, Adriano? Sem dúvida, né, cara? Mas eu fui artilheiro da terceira ano passado. Desculpe isso. Da terceira. Esse ano ninguém dava nada pra gente. A gente perdeu 4 jogos aí em seguida. Todo mundo falando do Morisco, que isso, aquilo. Chegamos aí, ó. Saímos invicto aí, ó. Desde a 6ª rodada a gente não perde. E hoje é um jogo. A gente não criou, não chegou, mas loteria, né? Que você falou, pênalti, ninguém sabe quem ganha.
E o time do Morisco é um time bem entrosado até. Várias vezes vocês tentaram complicar aí a vida do Flamenguinho. Um time também aguerrido, que tem lá jogadores lá que você já conhece, bastante rodado também na segunda divisão, que já passou pela terceira divisão. Mas não deu certo o Morisco dessa vez. Não deu, igual você falou, o time foi campeão em 2011, a base estava aqui, trouxe mais um cara reforçando aí, e o time dos caras também, que você falou, tem gente experiente lá que mereceu também, né? Agora é pensar na próxima temporada. Sem dúvida nenhuma, vamos vir forte ano que vem, se Deus quiser. Obrigado, Adriano. Obrigado a vocês. O Adriano, que jogou na terceira divisão, foi artilheiro da terceira divisão. Nos acompanhamos no ano passado a terceira divisão e o Adriano foi estourado, né, Cid Barbosa, como artilheiro. E logo após eu conversei com o Bé. Você lembra do jogador Bé? Lá tem Zé, tem Bé, Bé, tem tem Zi. Tá parecendo um time da Coreia ou do Japão, que tem os nomes tudo meio... Não, lá é tudo igual. É que nem Fusquinha, o zoinho tudo fechado. Qualquer fala, não É que nem Fusquinha, o zoinho tudo fechado. Então tá certo. Vamos aí, ó, que nós estamos... Conversar aqui com o jogador Bé, da equipe do Morisco, não deu, né, Bé? Me parece ainda você ainda sai contundido ainda, não pôde colaborar até os 90 minutos para a equipe. O que aconteceu com o Morisco? Então, o time veio com a proposta para sair com a vitória, né? Já que o campo da Ford aqui é um campo neutro, mas é mais perto do nosso bairro aqui, né? Mas infelizmente não deu. O time do Flamenguinho também tem seus méritos. Foi um jogo muito equilibrado que foi decidido na cobrança dos pênaltis, né? E fica de aprendizado, né? Que para tentar, no próximo ano, a gente tentar decidir o jogo durante os 90 minutos, né? Você passou com qual equipes? Então, eu desde 2001 jogo em Taubaté, né? Tenho uma passagem boa aqui por várias equipes. Fui campeão no próprio Morisco, no Rodoviário, Piratininho. Mas é assim, a gente tenta contribuir com a experiência, né? Hoje, infelizmente, saí contundido, meu joelho, acabei sentindo um pequeno desconforto. Fui até quando deu, mas infelizmente não deu para até o final, mas a equipe está de parabéns. Importante também o trabalho realizado, a torcida sempre apoiando, mesmo vocês saindo fora aí do campeonato da segunda divisão, a torcida apoiando vocês, hein? Não, com certeza, a torcida do Morisco é nosso 12º jogador ali. Sempre quando nós estamos perdendo, estamos com dificuldade, a torcida sempre nos empurra. Gostaria até de agradecer a eles por esse momento. Mas a meta era chegar na final, infelizmente não deu. Mas está de parabéns a equipe e pensar no próximo ano. Tá aí, então, o jogador Bé, vamos deixar para amanhã. Amanhã tem o resultado da terceira divisão e já a rodada das oitavas de finais da terceira. Amanhã a gente fala sobre isso. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a participação aqui do Arismar, técnico da equipe feminina. As portas sempre estiveram abertas para o campeonato feminino, nunca fechamos porta para ninguém. Pelo contrário, sempre está aqui divulgando e trazendo aí o futebol do Vale Paraíba. Se sinta à vontade e as suas considerações. Agradeço à TV Cidade, ao Tuti, ao Cid. Eu sei que essa porta é sempre aberta e é graças a isso que o esporte veio evoluindo. E eu deixo aqui os meus agradecimentos da minha comissão, da minha equipe. Obrigado ao pessoal que agora procurar dia 26, 27, não sei, e lá assistir o nosso jogo, dependendo do que vai ser acertado. Deve fazer a preliminar da final da segunda divisão. Chegar um pouquinho mais cedo, para que a gente possa ver também o trabalho que é realizado com o pessoal de Taubaté e um pouquinho, né, abrangendo mais o campo feminino para essas meninas e as mulheres, né, de Taubaté que querem participar. Vambora, sou Cid Barbosa. Um grande abraço a todos e amanhã, com a proteção do grande arquiteto do universo, às 13h40 estaremos de volta. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.